Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no texto do Evangelho de Lucas. É o texto do Evangelho para o dia de hoje, do calendário litúrgico cristão. Lucas, capítulo 14. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 14. Lucas 14, dos versículos 1 a 14. E você pode, por gentileza, acompanhar a leitura aí na sua Bíblia. Então, Lucas 14, de 1 a 14, diz assim para nós a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto, nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Vamos fechar os olhos e falar com o Senhor? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Aberta, ela está diante de nós, lida, ela já foi, e a nossa esperança, a nossa expectativa é que agora, Pai, fales ao nosso coração, iluminando, Senhor, a nossa mente na força do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua vontade na Tua palavra revelada. Fala-nos, abençoa-nos, é como nós oramos e pedimos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, como eu me referi, é o texto do calendário litúrgico para o dia de hoje. E assim, numa leitura inicial, numa primeira aproximação do texto, parece ali um momento de intimidade, um momento de alegria, de confraternização de Jesus, exatamente com aquele grupo que costumava fazer oposição a ele. Várias vezes ao longo dos evangelhos você vai encontrar Jesus tendo algum tipo ali de entrevero, de dificuldade, de discussão com os fariseus, com os escribas, com os doutores na lei. É sábado, então assim, foi um convite, certamente, que Jesus recebeu, e não era qualquer fariseu, não era na casa de qualquer fariseu, o seminarista Vitor, o texto fala, era um dos principais
dos fariseus. O fariseu, você sabe, né? Era aquele partido ali em Israel, né? Porque a política e a religião, não é? Graças a Deus ficou só naquele tempo, né, Vitor? Hoje a gente não vê muito isso. Graças a Deus a política e a religião se misturavam ali, não é? Então eles seguiam ali e faziam as leis também naquele contexto. Eles costumavam se opor bastante a Jesus. E diferente do que a tradução sugere, né, o texto fala que ele foi até lá para comer pão, não era só pão, viu, Lígia? Não era só pão. Não é? Certamente era uma refeição assim extraordinária, Maria, que foi preparada desde a sexta-feira. E tinha ali muita gente importante, como a gente vai ver no decorrer do texto. A gente acabou de ler, o pessoal estava preocupado com os principais lugares. Então tinha muita gente importante ali. Agora, gente, essa primeira impressão, poxa, fizeram as pazes, não é? Ficou tudo bem. Jesus foi convidado para uma refeição na casa de um dos principais dos fariseus. Que maravilha, deu tudo certo? Não, né? Infelizmente não. Como assim, Diego? Como que a gente pode inferir isso? Dá uma olhadinha aí no final do versículo 1, eu peço que você mantenha aí a sua Bíblia aberta, né? A gente vai acompanhar o texto. Olha aí o que ele fala. Eles estavam fazendo o que com Jesus? Olha aí o final do versículo 1. Observando. Eles estavam observando Jesus. Observando Jesus para quê? Não é pelo mesmo motivo que a gente vai ver várias vezes ao longo dos evangelhos. Observando Jesus para saber se ele ia incorrer em algum erro. Se ele ia fazer algum ensino, ia fazer algum milagre, alguma coisa diferente, fora do padrão, que de alguma maneira ferisse, né, a tradição daqueles homens. Então eles observavam Jesus para ver se Jesus se comprometia de alguma maneira. Tudo bem, né? A despeito disso, Jesus está ali, apesar das intenções deles, apesar do que ia no coração deles, apesar do que não apenas eles planejavam, mas do que de fato eles faziam. E aqui eu abro um pequenino parênteses, né? Porque não é assim comigo e com você também? Jesus não está presente na nossa vida, como nós já falamos várias vezes ao longo desse culto, apesar de nós. Apesar das nossas intenções, apesar do que vai no nosso coração, Jesus aceita esse convite. Na verdade, Ele mesmo, antes da gente convidar, está presente na nossa vida. Fecha o parênteses, né? Continuando, surge uma figura nova. Surge uma personagem nova. Estão Jesus, o principal fariseu que o convidou, outros fariseus, outras pessoas importantes, doutores da lei. Aí chega um homem que o texto chama de hidrópico, né? E aí me perdoem aí os profissionais da medicina, né? Eu não fazia ideia do que era a hidropsia, né? É a doença que acomete aquele que está hidrópico, né? Tem a ver com um acúmulo de líquido em partes diferentes do corpo, né? Seja na cabeça, na perna, no tórax, nos braços. É mais ou menos isso, não é, presbítero Mário? Né? O acúmulo de líquidos, né, anormal no corpo. Ou seja, aquele homem estava adoecido, né? E a pergunta que fica, e o texto não fala, é por que ele está ali? Por que ele está ali? Será que ele foi levado pelos fariseus para ver se Jesus ia curar ele no sábado? Será? Será que ele ouviu dizer que Jesus estaria naquele lugar e invadiu a casa? Porque, veja, isso não era incomum. Você vai se lembrar, por exemplo, daquela história dos amigos que levam um paralítico para entrar pelo teto de uma casa. Não é por quê? Porque Jesus estava lá. Então a gente não sabe o que aconteceu, se aquele homem foi ali sedento, buscar a cura através de Jesus Cristo, ou se era ali um estratagema, um plano, não daqueles fariseus para ver se Jesus faria alguma coisa. O fato é que ele está lá, não é? Ele está lá e a presença dele, a atitude daquele que convidou Jesus e dos seus, não é? Promovem na vida do Lucas, assim, um exemplo extraordinário, a ponto dele, inspirado por Deus, registrar isso. Né? Registrar isso e, pela graça de Deus, esse registro chegar até nós, permitindo que a gente hoje, né, ainda hoje, a gente possa aprender um pouco sobre o reino de Deus.
aprender um pouco sobre como Cristo espera que eu e você vivamos nesse reino. Jesus aproveita aquela oportunidade para dar algumas lições para aqueles que estavam lá presentes e para mim e para você hoje também. Primeiro porque quando ele vê aquele homem adoecido, né, e o texto está dando a impressão para a gente que é só Jesus que vê, é só Jesus que se importa, ele não fica indiferente. Ele não fica indiferente a ponto de perguntar ali para o pessoal, vem cá, tem algum problema de fazer cura no sábado? Vocês têm alguma dificuldade? E aí, num primeiro momento, eles nada respondem, porque não quiseram. Porque a tradição deles, eles misturavam ali a palavra de Deus com a tradição deles, não é? E isso até hoje é muito complicado quando a gente mistura, né, a nossa tradição, as nossas opiniões, a nossa percepção com a palavra de Deus. Isso ainda hoje costuma dar problema, né? Eles preferem se calar. Eles nada disseram. E aí Jesus questiona. Veja, quando ele fala, daqui a pouco eu vou voltar nisso, só estou dando aqui um spoiler, né? E se fosse o filho de vocês? E se fosse um animal de vocês? Ou seja, o que ele está falando? Se fosse algo que importasse para vocês. Porque o que tudo indica, esse homem adoecido de hidropsia não é importante para vocês. Não é importante para vocês, não é? Jesus cura aquele homem, o despede, não é? Ele se importa com aquele homem. Acabou a história? Não, não acabou a história. Não acabou a história. Porque chega a hora da refeição. E o que a gente tem? Maria e Maria, né? Temos aqui uma dupla de Marias aqui na frente. O que a gente tem? Uma disputa por lugares. Quem é que vai ficar com o lugar melhor? Graças a Deus. A gente só está falando de coisa do passado hoje, presbítero Ezequias, né? A gente não se importa com isso, né? Não sei se você sabe, mas tem até lugar marcado na igreja, né? É muito comum isso. Você chega para sentar, né? Talvez você já tenha sofrido, eu já sofri isso, né? De estar sentado no lugar, chega uma alma abençoada, né? Toca no meu ombro, esse é meu lugar, não é? Esse é meu lugar. Aí eu respirei fundo, né? Olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, não estou vendo o seu nome, meu irmão. Aí tomou um susto, enfim, né? Tomou um susto e foi suficiente, né? Porque o pessoal está brigando. E aí tem uma coisa interessante, olha o versículo 7 aí, né? Versículo 7 começa o Lucas falando assim, ó, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus propõe uma parábola. Veja, aqueles homens, Vitor, antes indiferentes, né, a ponto de, por livre escolha, não responderem à pergunta de Jesus em relação àquele homem que estava doente, agora eles estão preocupados. Agora eles estão envolvidos, agora eles querem saber qual é o melhor lugar. Ah, meu irmão, minha irmã, as nossas prioridades. As nossas prioridades. Ainda bem que isso só acontecia com eles, né? Jesus, reparando isso, conta uma parábola. E uma parábola muito simples, né? Muito objetiva, autoevidente, explicativa por si só, né? Jesus fala assim de uma espécie de etiqueta para os encontros formais. É ou não é verdade? Não é? E ele pega assim um encontro super formal, que é um casamento. Não é? Ele fala mais ou menos assim, olha só, quando você chegar numa festa, né, chegou numa festa, num casamento, uma coisa, né, importante, cuidado, cuidado. Não se apresse buscando os primeiros lugares. Por quê? Pode ser que você, né, afoito, pegue ali o primeiro lugar e aí venha o anfitrião e diga, puxa vida, esse lugar não era para você. Aí imagina você se levantando na frente de todo mundo, aquela coisa meio Chaves assim, né, cabeça baixa, né, indo para o outro lugar mais distante. Faz melhor, faz o seguinte, eu acho fantástica a proposta de Jesus. Vai logo para o último. Vai logo para o último lugar. Afinal de contas, se você já estiver no último, você só pode ir para frente.
Você só pode ir para cima, não tem erro. Se você ficar no último, ficou. Não vai ter problema nenhum, não vai passar vergonha. Agora, se vem um anfitrião e fala, não, que isso? Não fica aqui, vamos lá para frente. Olha como é que você levanta, né? De peito aberto, aquele, né? Cheio de orgulho. Não, faz isso que é melhor. E aí, nesse contexto, no versículo 11, ele traz uma das frases assim mais famosas do Evangelho. Ele diz, todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, esse será exaltado. Né? E aí, passado isso, Jesus se dirige diretamente ao anfitrião, mais uma vez dando ali uma orientação para ele, uma orientação objetiva, direta. Rapaz, olha só, você não está entendendo. Do que adianta você convidar quem pode retribuir? Você convidar gente parecida, semelhante a você, não é? Isso não é generosidade. Isso não é generosidade. Você está meio que dando com uma mão na expectativa de receber com a outra. Antes disso, faz com quem não pode retribuir. Convida o coxo, convida o pobre, convida o aleijado, convida o cego, convida a gente, como o hidrópico que você estava ignorando. Convida a gente como ele, porque isso vai valer a pena, porque a recompensa não vai ser o aplauso dos seus iguais. Isso é uma coisa interessante. Isso acontece muito com o livro, não é, Letícia? Às vezes a gente pega um livro, não sei se você já teve essa experiência, você abre o livro, né? Eu estou fazendo faculdade de Direito, e eu tenho essa experiência constantemente. Não é? E você não está em português, mas você não entende. Você não entende, parece que está em alemão. Né? E eu, obviamente, eu não falo alemão. Né? Aí você pensa, puxa, para quem ele escreveu isso? Isso acontece com teologia também. Né? O livro é de um francês, está traduzido para o português, mas Glauco, parece que continua em francês. Parece que continua, porque parece que o indivíduo escreveu para o par dele, para o colega dele ler. E não para gente que não sabe, que está interessado no livro exatamente para aprender. Não é? Então, assim, o que Jesus faz ali, gente, é dar uma espécie assim de etiqueta do reino de Deus. Como se comportar no ambiente do reino de Deus. Qual é o comportamento esperado do filho, da filha de Deus? Né? Gostei muito do professor, do historiador Leandro Carnal, falando sobre isso, sobre etiqueta. Ele fala assim, usar corretamente a faca na mão direita, colocar o guardanapo corretamente no colo, colocar a água corretamente no copo mais alto e maltratar o garçom, significa que você não entendeu nada sobre etiqueta. Porque etiqueta não tem a ver com apenas, né? Até tem a ver com a roupa, com o modo, com o talher, com o copo, mas tem a ver com o nosso comportamento. Tem a ver com o nosso comportamento. Em outras palavras, do que adiantava ser um fariseu, um homem religioso, de fé, que conhecia a Bíblia, conhecia a Escritura, conhecia toda a dinâmica religiosa, sabia como se comportar, o que fazer, e não olhar, não acolher, não abençoar o outro que diante de mim está. De que adianta uma religião vazia, meu irmão, minha irmã? Então a gente vai, a partir do texto, a partir dessa experiência de Jesus e dos discípulos, recolher com a graça de Deus algumas lições. E para você que gosta de anotar, a primeira lição é a seguinte, né? Uma etiqueta do reino de Deus, ela pressupõe, ela exige, né, um olhar atento ao que e a quem diante de mim está. Uma etiqueta do reino de Deus pressupõe um olhar atento. Porque é interessante, eu lembrava, enquanto preparava aqui o nosso encontro, o seminarista Vitor falou no domingo passado à noite, se eu não me engano, que tem uma diferença entre escutar e ouvir. Tem uma diferença entre escutar e ouvir.
Não é? Como assim, Diego? Não estou entendendo. Se você já teve a experiência, né, de conviver com uma criança pequena, né, ou um adolescente, e muitas vezes até mesmo um adulto, você já passou por isso, meu irmão e minha irmã. Vem cá, quantas vezes eu tenho que falar com você sobre isso? Não é possível. A gente chega até a dizer, você está surdo? Você não ouve? Porque isso quer dizer que a gente está falando. A pessoa tem todo o canal auditivo fisicamente perfeito, mas a coisa não entra no coração. E enxergar e ver, não é muito diferente. Se os nossos olhos funcionam perfeitamente e a gente consegue enxergar, não é? Isso não quer dizer necessariamente que nós estamos vendo. Não quer dizer necessariamente que nós estamos vendo. E isso fica assim evidente no texto, pelo menos em dois momentos. Primeiro, porque a gente tem um homem, não é, adoecido, acometido de hidropsia, que está ali e ninguém está vendo. Está ali, mas é indiferente. Está passando batido, porque ninguém faz nada. Quem é que faz? Um de cada vez. Jesus. Jesus. Em segundo lugar, né, Jesus vê uma disputa por lugares. O que era para ver, o pessoal não estava vendo. O que não era necessário ver, o pessoal estava muito interessado. Não é? Jesus vê aquele homem e o cura. Aquele homem que aparentemente estava invisível para os outros, não estava invisível para Jesus. A dor daquele homem não estava invisível a Jesus. Por outro lado, a ganância, a disputa, a vaidade daqueles presentes também não estava invisível para Jesus. O texto, inclusive, fala que ele repara. Jesus vê todo mundo. E é muito interessante isso, porque veja, gente, não todo mundo ali estava doente. Todo mundo ali estava doente. E aí eu vou dar uma dica para você dessa semana. Eu assisti na Netflix Joias Brutas. Quem já viu? Joias Brutas. Maria, Letícia, Deuzélia, Joias Brutas. Vale a pena, se você tem acesso, tem ali o Netflix, vale a pena. Porque ele está falando disso aqui. Disso aqui. Todo mundo ali estava doente. A doença do hidrópico era evidente. Agora tinha uma outra doença ali que estava corroendo o coração daqueles homens que deixavam eles cegos. Eles precisavam da cura no coração, na alma deles, e Jesus sabia disso. Assim como ele sabe das minhas e das suas necessidades hoje. Ele vê, ele enxerga as nossas necessidades hoje. As nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, as nossas crises, as nossas fraquezas, as nossas mazelas. Meu irmão, elas não estão indiferentes para Jesus. Porque a gente faz isso normalmente, até porque por uma questão de autopreservação. Você chegou aqui nessa manhã, alguém perguntou para você, está tudo bem? Você respondeu o quê? Tudo. Mas como diz, e eu gosto muito, né, o Cláudio Manhães, lá em São Paulo, pastor batista, né, tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. E Jesus, ele mostra para a gente no Evangelho que ele veio exatamente para aqueles que têm necessidades. Ele chega para o Zaqueu, lá em Lucas 19:10, e ele fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido. Para um outro grupo de fariseus, num outro momento, cego também, né? Ele diz, os sãos não precisam de médico. Imagina, eu chegar lá no consultório do presbítero Mário, no consultório da Thaís, e o que houve, Diego? Nada. Só vim aqui te ver, estava com saudade. Imagina isso. Não, estou ótimo. Geralmente a gente vai no médico porque estamos com algum problema, estamos com alguma dificuldade. E ele veio buscar e salvar o perdido.
Ele veio sarar o doente. E a pergunta que fica aqui nessa primeira lição do texto é: a gente tem reparado isso? A gente tem os olhos abertos para o mundo ao nosso redor? Para as necessidades diante de nós? Ou será que, como aqueles fariseus, aqueles intérpretes da lei, a gente tem os olhos apenas para nós? O que numa palavrinha que tem sido utilizada nesses últimos anos, né, denota uma vida autocentrada, né, egocêntrica. Não, em outras palavras, né, a gente fala muito isso, né, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Se tiver que chorar a mãe de alguém, que chore a mãe dele. Será que essa tem sido a nossa ética? A nossa etiqueta? Uma segunda lição, né, e a gente vê isso também ao longo do texto, é como a etiqueta do reino de Deus, ela pressupõe, é claro, uma vida de humildade. Uma vida de humildade, porque, gente, aqui entre nós, né, vou falar até baixo, aqui, né, aqui entre nós, nada é mais estranho do que um cristão soberbo. Alguém cuja vida não lhe pertence, alguém cuja vida foi um presente, alguém que só tem perdão porque recebe, e eu podia ficar aqui até a hora da plenária da SAF falando, não é? Alguém que tem essa consciência e ainda assim vive em soberba é alguém muito estranho. Muito estranho. É aquelas coisas assim de Globo Repórter, né? Quem é? Onde vive? O que come? Né? Porque, meu Deus. E o texto mostra isso para a gente assim absurdamente. Porque falta humildade para o pessoal reconhecer a necessidade daquele homem adoecido. Não chegou ninguém ali para dar um toque em Jesus. Tem um homem aí doente. Né? Eu sei que é sábado, eu sei que a gente vai comer, eu sei que a casa é do fariseu, mas vamos fazer alguma coisa por ele. Não, ninguém. O homem estava ali, invisível. Faltou humildade para os convidados reconhecerem o seu lugar à mesa. E a gente vai ter uma experiência in loco, daqui a pouco. Na hora do almoço. Na hora do almoço, né, Lígia? Daqui a pouco a gente vai ter essa vivência prática. Não é? Como é que vai ser isso? Não é? Faltou humildade para o anfitrião. Para o anfitrião. Cujo critério na escolha dos convidados, segundo Jesus, foi a paga. Foi a recompensa. Não, eu vou fazer isso por eles aqui agora, que depois eles vão fazer por mim também. E aí, meu irmão e minha irmã, graças a Deus que sobra humildade para Jesus. Sobra humildade para Jesus. Jesus vê todo mundo. Jesus serve todo mundo. Aliás, essa é a característica essencial de Jesus. Ele fala, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, dar de si em resgate de muitos. E é complicado porque a nossa cultura, ela está assim, repleta dessa coisa, né? A gente, por exemplo, vai lembrar, não é? Eu vi o comercial já depois, né, daquela famosa Lei de Gerson, não é? A Lei de Gerson, que o que importa é ganhar o quê? É levar o quê? Vantagem. O que importa é levar vantagem. Não é? Aquela coisa também muito cultural nossa. Não é? Vem cá, você sabe com quem você está falando? Seria mais engraçado ainda se não fosse trágico. Não é? Você sabe com quem que você está falando para fazer isso ou deixar de fazer aquilo? Não é? E isso, gente, não é só nosso. Não é só nosso. Porque a gente está falando aqui de 2000 anos atrás, de religiosos judeus, né, preocupados ali com o melhor lugar. E a Bíblia está repleta de exemplo de gente que tinha dificuldade com humildade. Né? Eu lembrei do Nabal, lembrei da Jezabel, não dá tempo da gente ver todos eles aqui. Lembrei do Nabucodonosor, que olha para a Babilônia e se orgulha, bate no peito, a grande Babilônia que eu construí. Não é? O texto fala do resultado dessa autoglorificação do Nabucodonosor.
O texto fala de um rei chamado Herodes Agripa, que não dá glória a Deus, e o resultado é muito triste também. Agora, o texto bíblico também fala de muita gente humilde. Você pega uma Ana, por exemplo, mãe do Samuel, né, não podia ter filhos, e reconhece a grandeza de Deus. Você pega uma Maria, mãe de Jesus, né, diante da desgraça, né, iminente ali, diante do que havia acontecido. Como assim? Né, a gente fala muito sobre isso no Natal, não uma gravidez do Espírito Santo. Peraí. O que Maria faz? Maria briga com Deus? Maria se revolta contra Deus? Não, Maria diz que se cumpra a sua palavra na sua serva. Você pega o publicano que não consegue nem olhar para o alto. Você pega um Paulo apóstolo que fala que era o pior dos pecadores, e é óbvio, né? O próprio Cristo, que diz o apóstolo Paulo, ele se esvaziou, assumindo a forma humana. Por quê? Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Aliás, quando Jesus fala de si, e diretamente de si, são poucas as vezes que ele fala, ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí, gente, né, é engraçado, porque você já deve ter ouvido isso, né? Se você quer saber se alguém é humilde, fica a dica aqui agora, né? Repare como ele trata, como ela trata os que socialmente, hierarquicamente, financeiramente, né, e por aí vai, são inferiores a ele. Repara nisso. Como ele trata aqueles que socialmente, financeiramente, hierarquicamente são superiores a ele, e como ele trata os que são inferiores. Meu irmão conta uma história que é extraordinária. Ele trabalhava na Scania, ali na Dutra, uma fábrica de caminhões, e um dia chegou um senhor assim muito humilde, não é assim, vestido de forma muito humilde, muito simples, e aí chega, ele vai procurar um vendedor e pede para falar com o gerente da fábrica. E o vendedor olha para ele e fala: pô, você é maluco. Você acha que eu vou... Fala para aquele senhor: você é maluco? Você acha que eu vou perturbar, vou incomodar o gerente da loja para falar com o senhor? Pelo amor de Deus, vai pedir alguma coisa em outro lugar. E vira as costas e sai. O senhor não fala nada, vai na oficina, porque ele conhecia o lugar, o pessoal conhecia ele, aquele vendedor não conhecia ele. Seu fulano, que bom, como é que o senhor está? Não, está tudo bem, eu queria falar com o fulano de tal, o gerente. Não, pois não, é porque o vendedor ali falou que eu não podia falar, me mandou embora e tal. O gerente veio, atendeu aquele homem, disse o Renan, parece que tem uma empresa em Resende, por ali, que é muito grande, com muitos caminhões, e aquele homem era o dono da empresa. E um caminhão, eu não sabia, o Renan me falou, é 200 mil. 300 mil, 500 mil, 800 mil, 1 milhão de reais. O homem tem uma frota. Só que ele estava vestido de maneira humilde. Sabe o que aconteceu com o vendedor? Infelizmente, ele perdeu aquele emprego. Naquele dia, ele perdeu o emprego. Porque o que me faz pensar que porque eventualmente você está vestido de uma maneira mais humilde do que eu sou melhor do que você. Eu estou contando essa história porque eu acredito que ela ilustra bem o que o texto está mostrando. Porque você percebeu como Jesus tratou todo mundo naquela festa? Jesus tratou todo mundo de forma igual. A ponto dele perguntar para aqueles homens: e se fosse alguém que importasse para vocês? E se fosse alguém que importasse para vocês, vocês não curariam no sábado? A segunda pergunta eles simplesmente não respondem, não é porque não querem, é porque não podem. Porque eles foram acusados na hipocrisia do seu coração.
E aí eu pergunto, não é? A gente tem cultivado essa humildade? A gente tem cultivado essa percepção, não é? Ou será que a gente está aí na nossa vida buscando os melhores lugares desse jeito que esses homens fizeram nessa festa? Isso é interessante, né? Porque a gente vive a cultura do like, a cultura da visualização, a cultura do me vejam, né? A cultura de fazer o nosso nome grande. A ética do reino de Deus pressupõe um comportamento diferente. E a gente chega na última lição, caminhando para o final aqui do nosso encontro. Porque uma etiqueta do reino de Deus, ela pressupõe que esse reino já está entre nós. E é isso que muitas vezes a gente não percebe e aqueles homens não perceberam. Por quê? Como eu falei, tinha muita gente importante ali e o pessoal preocupado com os melhores lugares. Quando aquele homem só convida pensando na paga, pensando na recompensa, ele está perdendo uma série de oportunidades. Diz o Hendricks, um comentarista bíblico, que ele está perdendo, por exemplo, a oportunidade de demonstrar generosidade, de demonstrar hospitalidade, ao contrário de demonstrar opulência. Porque isso é uma coisa muito nossa também, muito da nossa cultura, né? A famosa ostentação. A gente ostenta muitas vezes, convidando apenas aqueles que podiam recompensá-lo. Aquele homem estava perdendo a oportunidade, por exemplo, de ver no olhar do outro a gratidão sincera. A gratidão sincera, a alegria sincera, não é? O desejo realmente de agradecer, muito mais valioso do que qualquer recompensa. Aquele homem estava perdendo a oportunidade de aprender com gente diferente dele, não é? No caso ali, o mais pobre, o mais humilde, o enfermo. E veja, gente, que isso aqui não é só uma questão material. Como eu disse, a gente está falando de uma ética do reino de Deus. Porque o que Jesus está contando aqui nessa parábola é algo muito semelhante ao que acontece na nossa salvação. Porque Jesus se refere a uma recompensa que virá na ressurreição dos justos. Porque veja, gente, comparativamente, no reino de Deus, todos nós somos coxos, cegos, aleijados, pobres, incapazes de recompensar a Deus pela salvação que Ele graciosamente nos entrega. Todos nós. Quando chegar naquele dia, nós, ao sermos, por exemplo, perguntados por Jesus, por que você vai entrar aqui no céu? Eu não vou dizer, porque eu sou pastor, porque eu sou marido da Bianca, porque eu sou pai do João e do Davi, porque eu dou o dízimo, porque eu oro, porque isso, porque... Eu não posso dizer isso, porque isso não vale de absolutamente nada. O que eu posso dizer é porque Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Porque Jesus derramou o sangue dele por mim. É isso que a gente vai ver na continuação do texto. Depois, se você tiver a oportunidade, na continuidade do texto, na grande ceia, Deus fala exatamente disso. Então, em meio a essa disputa por lugares, por destaque, por autopromoção, né, a gente que vive, como disse, né, um cineasta, um filósofo chamado Guy Debord, né, a gente vive na sociedade do espetáculo. E é fantástico. Esse livro é de 67. Jesus está falando disso aqui há 2000 anos atrás. E a gente lida ainda hoje com esses mesmos dilemas. E a palavra de Deus continua fazendo sentido para nós ainda hoje. Uma ética, uma etiqueta de quem teve a vida transformada pelo Evangelho precisa, em primeiro lugar, de um olhar atento, de olhos abertos para o que está acontecendo. Uma vida que cultiva a humildade, a percepção, a convicção de que isso não é para amanhã. Isso não é para depois, isso é para agora. Por quê? Porque o reino de Deus já está
entre nós. Amém? Vamos fechar os olhos e ter uma palavra de oração? Obrigado, Deus, pela tua palavra, porque é ela que nos aconselha, é ela que nos exorta, nos orienta, é ela que nos traz de volta, Senhor, para os trilhos da tua presença e da tua vontade. Continua, Senhor, falando ao nosso coração, ajudando a gente a entender essa expectativa que tens sobre cada um de nós. Que como filhos e filhas do Senhor, que carregam, Pai, o teu nome, a gente viva de fato, Deus, de acordo com a tua vontade. Ajuda a gente nisso, Senhor, é a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé?